E aí galera, Spectral aqui, e hoje eu vou estar trazendo para vocês o primeiro tutorial do canal. Esse tutorial, como vocês podem ver aí no título, é um tutorial de uma intro, da última intro que eu fiz. E ela é uma intro que ela é basicamente feita com Cinema 4D e After Effects. Além disso, a gente vai estar usando dois plugins extras, que são o Optical Flares e o Magic Bullet Lux no After Effects. E também a gente vai estar usando essas partículas aqui, que eu vou deixar o download na descrição. E também a gente vai estar usando esse Shockwave, que ela é basicamente uma onda, que é para a hora do drop, e a gente vai usar no After Effects, ok? Então vamos começar. Então, a primeira parte é feita aqui no Cinema 4D, onde a gente vai fazer a animação do texto. Então, primeiramente vamos vir aqui nos Render Settings e mudar aqui para HDTV 1080 29.97. Então a intro vai ficar em Full HD. Vamos mudar aqui de Frame Range para All Frames. Vamos vir aqui em Multipass, marcar All e Shadow Correction. Anti-Analyze vamos deixar no Best, não precisa mudar mais nada para não demorar muito de renderizar. E é isso aí. Agora vamos vir aqui no Save só e mudar o formato do render para AVI. E escolher a pasta que a gente vai querer salvar. No caso eu vou salvar aqui como animação. Ok. E é isso aí. Agora vamos começar criando o texto. Vamos vir em MoGraph, MoText. Então a gente tem o nosso texto criado aqui. Vamos alinhar aqui no meio e você escreve aí o que você quiser. Eu vou escrever Spectral. Vou colocar aqui a fonte Impact, que foi a fonte que eu usei na intro original. Vou colocar 60 de profundidade, que eu acho que fica uma profundidade bem boa. E agora o que a gente vai fazer é criar uma câmera. Então você ajeita um ângulo aí que você acha que vai ficar bom. E você clica no ícone da câmera. Essa câmera, o que ela vai fazer? Ela vai basicamente demarcar a posição. Assim você pode mexer para qualquer lugar, que quando você clicar nesse ícone aqui de volta, ele vai voltar para a posição onde a câmera estava. Ok? O próximo passo é criar uma cor para o texto. Então eu vou vir aqui e vou criar uma cor. Ok? Vou colocar mais ou menos aqui um azul, um pouquinho mais forte. E vou colocar um glow aqui de mais ou menos 250 com 5 de radius. Então vamos arrastar aqui para o texto e você pode ver que ele fica bem legal. Ok? Talvez mudar um pouco o glow para ficar um pouco menos. 200%. Aqui 50%. Deixa eu ver. Ok, assim tá ótimo. O próximo passo é a gente fazer a animação do texto entrando. Tá certo? Então a gente vai vir aqui na timeline, tá certo? E vai mudar aqui de 90 frames para 300 frames. O que que isso significa? 90 frames são 3 segundos a 30 frames por segundo. 300 frames são 10 segundos, porque são 30 frames por segundo. A entrada que eu fiz na outra intro durou 2 segundos, que são 60 frames. Então eu vou vir aqui no 60 e vou marcar um keyframe, seleciono o texto e marca o keyframe da posição. Aí você vem aqui e coloca no 0. E você vai arrastar o seu texto para trás da câmera. Então arrasta aqui para trás da câmera, tá certo? Eu vou colocar aqui em 1400. E para não deixar ele para deixar ele um pouco mais aleatório, porque fica melhor, a gente pode girar o texto um pouco para ele entrar numa rotação e ficar reto só no final. Gira um pouco aqui, um pouco aqui e marca um keyframe. Então se você vir aqui na câmera e der play, você pode ver o texto entrando. Ok? Vamos sair aqui da visão da câmera. Outra coisa que fica bem bom de se fazer é fazer a câmera vibrar, para ela não ficar parada, para dar um aspecto melhor. Então você vem aqui na câmera, clica com o botão direito, Cinema 4D Tags, e você pode ver aqui Vibrate. Você clica no Vibrate e marca essa opção aqui, ó, Enable Position. Aqui você vai ter a posição que ele vai vibrar. Eu vou colocar aqui mais ou menos 20 centímetros, 15 centímetros e 10 centímetros.
ok? E aqui é a repetição por segundo, então eu vou colocar uma repetição por segundo. Então se você vir aqui e der play, você pode ver que a câmera ela está fazendo a vibração, ok? Então o texto vai entrar e a câmera vai estar vibrandinho. Assim parece que alguém está segurando a câmera, fica bem legal. Eu vou até aumentar um pouco, talvez, clica aqui, colocar 25, 20 e 10, ok? Assim, se você der play, ele vai dar um efeito bem bacana. Basicamente, é essa a parte do cinema 4D. Então agora tudo que a gente tem que fazer é renderizar e finalizar no After Effects, colocando as partículas e tudo mais, ok? Então você vem aqui nesse botão no meio e clica aqui, e ele vai começar a renderizar, tá certo? Vai renderizando, pode ver que já está aparecendo o texto aqui. E então quando terminar de renderizar, eu volto. Vai demorar mais ou menos uns 15 minutos para renderizar, talvez mais, dependendo do seu computador. E é isso aí. Então galera, o Cinema 4D terminou de renderizar e agora eu voltei para a segunda parte aqui, que é no After Effects. Então a gente vai abrir aqui a animação e as partículas e tudo e tal. Deixa eu achar aqui. Que vai ser, a gente vai abrir a música, as partículas, a animação, tudo. Ok? Então vamos importar tudo aqui. E agora, para ficar mais rápido, vocês pegam a animação e soltam ela aqui, ó. Então ele vai criar a composição do tamanho da animação com o mesmo tamanho de tempo e tudo. Não tem importância se o texto ficou muito pra cima ou muito pro lado quando você regulou a câmera, porque dá pra gente acertar ele aqui no After Effects. Então eu vou descer o texto aqui um pouco. Vocês podem colocar aqui, ó, pra vocês centralizarem melhor o texto. Ok. Acho que aqui tá bem centralizado, certo? E agora vamos para a animação final aqui. Então você tem o texto entrando, ok? E quando ele chegar, que ele bater aqui, nos 2 segundos, a gente quer que a música drop. Então vamos abrir a música aqui. E você vem aqui, clica aqui, vem em áudio, waveform. E aqui na waveform você vai tentar achar o drop. Então eu sei que a música dropa em mais ou menos 20 segundos. Então eu vou fazer um corte aqui e vou mandar para o início. Outro corte e vou mandar para o início. Então aqui mais ou menos em 3 segundos ela vai dropar. Então eu vou dar um play aqui. Então aqui é o drop dela, ok? Essa partezinha aqui é o drop dela. Então essa parte a gente vai tentar alinhar ela exatamente com os 2 segundos aqui. Assim tá ótimo. Então você pode ver que... Deixa eu dar um pré-render aqui pra gente poder ver que quando ela entrar, que quando ela bater no fundo ele vai... Então é na hora que ele vai bater aqui que a gente vai fazer o efeito que dá aquela explosão de bolha, ok? Então tá, o que a gente vai fazer agora é criar algumas Adjustment Layers. Nessas Adjustment Layers, então você vem aqui em New Adjustment Layer, ok? Duplica ela, apertando Ctrl D, pra gente ter 3 Adjustment Layers. Você vai vir aqui e vai cortar essa primeira, apertando Alt e fecha colchetes. E vai cortar essas duas aqui, apertando Alt, abre colchetes. Pra que é isso? Essa primeira a gente vai... Essa primeira a gente vai renomear ela para fazer a cor de início. Então essa vai ser a cor 1. Essa vai ser a cor de início, para quando ele dropar ele mudar de cor. Essa segunda vai ser a segunda cor, que vai ser a cor que ele vai estar depois que ele dropar. Então vamos renomear para cor 2. E essa terceira layer vai ser a layer do efeito. Então vamos renomear ela para efeito bolha. Ok? Agora eu vou importar aqui a partícula que vai ficar no fundo. Primeiro você aperta F4 aqui, como a partícula não está aparecendo, e muda o modo de... Aqui em Mode você vai mudar para ADD. Então você pode ver que a partícula vai começar a aparecer. Vamos ajustar a partícula aqui. Pode deixar ela um pouquinho maior para ficar um pouco mais aleatório, fica melhor. E agora você tem aí a partícula e o texto, ok? O que a gente vai fazer agora? Aqui na cor 1 a gente vai aplicar o Magic Bullet Looks.
Fazendo isso, a gente vai poder, com o Adjustment Layer, editar todas as layers que estão embaixo da Adjustment Layer, ok? Então vamos lá. Vamos clicar aqui em Edit. Esperar carregar aqui. E agora você vai vir aqui, ó, passar o mouse aqui no canto e você vai ter todos esses efeitos aqui. Ok? Eu não lembro bem qual efeito que eu coloquei, mas era um efeito meio amarelo, meio apagado. Então acho que esse aqui, ó, vai ficar bom. É um efeito meio apagado, começa meio apagado e depois quando ele dropa, aí ele fica melhor. Então vamos colocar esse efeito, você dá um finish aqui embaixo. Primeiramente, vamos colocar uma vignette. Você vem aqui em Lens e seleciona uma vignette e arrasta aqui para Lens. O que é isso? Ela vai criar esse efeito de que ela fica mais apagado no fundo, aqui ao redor, e menos apagado no meio. Tá certo? Então vamos colocar assim, mais ou menos, mais fechada no início, e depois a gente vai colocar ela mais aberta. Vamos dar um finisher aqui. Eu vou mudar aqui para Half para ele renderizar mais rápido. E você pode ver que ele vai entrar meio apagado assim, e depois quando ele dropar ele vai ficar mais aceso, digamos. Agora a gente vai vir aqui na cor 2 e vai aplicar o Magic Bullet Looks novamente. Vamos editar aqui. E agora nós vamos colocar um efeito mais azul. Pode ser esse aqui, ó, Blockbuster. Alguma coisa desse tipo. Eu vou colocar esse aqui porque eu acho que ficou bem bom. E ele vai dar esse efeito depois do drop. Vou colocar a vignette já tá aqui. Eu vou até editar ela para ela ficar um pouquinho maior, mas nem tanto. Vamos colocar assim mais ou menos, ok? Vou dar um finisher aqui. E agora você pode ver que ela começa e quando ela dropa, ela muda de cor. Agora nessa mudança de cor, a gente vai colocar o efeito da bolha. Então você vem aqui, Effect, Distort, e você vai vir aqui e procurar o CC Lens. Este é o efeito da bolha. Então você pode ver aqui, ó, que virou uma bolha, certo? Então agora a gente vai fazer a animação. Aqui em 2 segundos, você vai colocar o size, que é o tamanho, em 0. Vai marcar um keyframe. E a gente vai vir aqui pra frente, mais ou menos por aqui. E vamos colocar vamos aumentar aqui para mais ou menos uns 400, 300 e tantos. Eu vou dar um pré-render aqui para vocês verem como é que ele vai acontecer esse efeito. Ele vai vir e quando ele dropar, é isso aí que vai acontecer. Acho que está muito rápido. Você aperta U aqui para aparecer os keyframes. Eu vou colocar isso aqui um pouco mais para frente, para a bolha vir mais devagar. Ok. Agora a gente vai fazer a parte das shockwaves, ok? Então eu vou abrir as 3 aqui, colocar elas em cima, pra gente poder trabalhar com elas. Então a última eu vou deixar aqui em normal por enquanto, e as 2 de cima eu vou colocar ela em ADD. Você pode ver que elas vão explodir tudo ao mesmo tempo, criando esse efeito bem maneirinho aqui. Então o que a gente quer que ela faça? Que quando ela estiver mais ou menos aqui, ela apareça no drop para fazer aquele efeito de trás do texto, ok? Então vamos cortar ela mais ou menos aqui, as 3. E vamos colocar elas aqui embaixo da animação e em cima da partícula, ok? E vamos colocar essa última aqui em modo de ADD. Então agora a gente vai colocar ela aqui junto com o drop, ok? Então aí vai dar esse efeito. Eu vou dar mais um pré-render aqui. E ela vai ficar assim. Quando ela dropar aqui, ela vai dar esse efeito das bolhas, das partículas atrás. Então você pode até fazer uma coisa que eu fiz na intro, que é aumentar um pouco o tamanho delas, para elas encobrirem todo o texto. Isso dá um efeito bem bacana, ok?
Agora a última coisa que a gente precisa fazer é colocar o flare, que ele vai ficar aqui em cima. Então vamos criar um novo sólido preto mesmo, e vamos vir aqui em efeito, Video Copilot, Optical Flare. Ele vai carregar, e aí você tem um flare. Aí você clica aqui em Options, e você vai abrir aqui e você vai ter as configurações dos flares. Eu estou usando aqui os presets do Video Copilot e tem vários flares muito bons aqui. E eu vou estar usando algum flare azul. Eu não me relembro qual que eu usei na intro, mas acho que foi este daqui. Mas acho que eu vou estar usando esse daqui para fazer essa intro, talvez. Não sei, vamos ver. Esse aqui eu acho que vai ficar bom. Que tem uma luz bem forte. Ok. Aí você dá um ok aqui e ele já vai aparecer. Então você vai colocar essa camada aqui em modo de ADD também. Assim ele vai tirar o preto e vai ficar ali, né? Vamos mudar a posição aqui dele e vamos colocar ele aqui em cima. Vou aumentar um pouco aqui o brightness, que é a luz. Vou colocar mais ou menos em 180. E vou cortar ele para ele aparecer junto com o drop. Deixa eu voltar um frame aqui. Cortar ele. E colocar ele embaixo de todas as adjustment layers e em cima da animação. Então quando ela dropar, o flare vai aparecer lá. E você tem esse show de luzes. Ok? Vamos diminuir um pouco, eu acho, a claridade dele. E agora a gente vai fazer ele dar um efeito bem bacana, que é um efeito que ele vai ficar assim, aumentando a luz, diminuindo a luz, aumentando a luz, diminuindo a luz. Como que a gente vai fazer isso? Você vai selecionar a layer aqui, você vai apertar Alt, e segurando o Alt você vai clicar no keyframe da brightness. Aí ele vai aparecer essa linha aqui. Nessa linha você vai digitar, você vai apagar o que está ali e digitar Wiggle, assim como está ali, abre parênteses, 5,5. Fecha parênteses e clica fora. Esse wiggle, ele vai dar o efeito que ele vai ficar aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo. Isso que é um wiggle. Então eu vou dar mais um pré-render aqui na intro inteira para vocês verem. Então é isso aí, como vocês podem ver, o flare ele vai dar aquela piscada ali. Pode ver que quando você for passando os frames ali no brightness, ele vai mudando o valor, certo? Basicamente essa aí é a intro. E o que mais você pode fazer é criar mais um sólido para você fazer, para ele não entrar do nada assim, né? Então você vai apertar T para aparecer a opacidade. Você vai fazer um keyframe do 100, mais ou menos meio segundo aqui pro 0. Então ele vai entrar. E daí aqui no final, quando faltar aqui mais ou menos no 8 segundos e 15, você vai fazer mais um keyframe, colocar aqui no 10 e 0. Certo? E daí, não, ao contrário. Esse aqui vai ser 0. E esse aqui vai ser 100, me desculpe. Aí o sólido vai voltar a aparecer, encobrindo tudo e saindo. E também, junto com a opacidade do sólido, você pode animar aqui a música para ela aumentar no início e diminuir no fim. Então você vai colocar aqui mais ou menos aqui assim, em 0. Vai voltar aqui e vai colocar em menos 48. E vai vir aqui no fim. E mais ou menos em 9 você vai colocar no 0. E aqui no fim em menos 48. Vou dar mais um pré-render. Então vocês podem ver que a gente obtém um resultado muito bom aí. E é basicamente isso a intro. Agora a última coisa que falta é renderizar. Então,
vocês vêm aqui em Composition, Add to Render Kiwi. Ele vai adicionar aqui. Clicam aqui em Lossless, marcam a opção aqui do Audio Output, colocam o formato aqui para H264, tá certo? Então ele vai salvar em MP4. Vem em Format Options. Ele vai ficar em MP4 aqui. E é isso aí. Dá um OK. Dá outro OK. E aqui no Output você vai selecionar onde que você quer salvar. Então eu vou salvar lá na pasta da intro. Deixa eu achar aqui. E eu vou salvar aqui como intro. Certo? Só dar um salvar. E aí você só vai clicar em render aqui e ela vai começar a renderizar. Pode ver que está renderizando aqui. Não vai demorar muito para renderizar. Então basicamente é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. É uma intro que demorou um pouco para fazer, mas ela não é muito difícil não. Vocês podem usar aí esse tutorial para fazer a intro pro canal de vocês tranquilamente. Se você gostou, dê um like no vídeo aí para ajudar. O tutorial deu trabalho para fazer, mas é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência e fui! Like an earthquake.